Então, aí é escoamento sobre corpos sólidos, cilindros, esferas e outras geometrias. Bom, nós vimos na aula passada, tá? Só retomando, tá? Nós temos aqui o coeficiente de arrasto sobre uma placa plana, tá? Escoamento paralelo. No escoamento laminar, nós tínhamos aí o coeficiente de arrasto, tá? Ou coeficiente de atrito local, que era esse 0,664 dividido por Reynolds elevado a meio, né? O número de Reynolds local. O coeficiente de atrito médio sobre toda a placa, tá? Que é 1,328 dividido pelo número de Reynolds da placa elevado a meio, ou raiz quadrada, né? Isso é válido, né? E a gente viu que para a placa, só um detalhe, né? O escoamento sobre uma placa plana, tá? O número de Reynolds crítico, quando ele passa de laminar para turbulento, é de 500.000, tá? Na verdade, existe uma faixa aí de número de Reynolds, mas a gente vai adotar 500.000. E aí, quando o escoamento sobre a placa é totalmente turbulento, né, que ocorre uma perturbação do escoamento logo no início da placa, colocando um fio, alguma coisa assim, o coeficiente de atrito local é 0,0576 dividido por Reynolds elevado a 1/5, tá? E o coeficiente de atrito médio vale 0,074 dividido pelo número de Reynolds de toda a placa elevado a 1/5, tá? E é válido para número de Reynolds entre 5 vezes 10 à quinta e 10 à oitava. Tá? E quando o escoamento é misto, né, que ele começa a laminar no início da placa e depois ele se torna turbulento, tá? Aí nós temos um coeficiente de atrito misto, né, que é uma mistura entre o turbulento menos uma parcela do laminar. Tá? Então, tanto é que esse coeficiente aqui é o mesmo do turbulento. Tá? Então, e aí ele é válido entre 5 vezes 10 à quinta e 10 à oitava, tá? A mesma faixa do turbulento. Nesse aqui não precisa ser falado nada, só nesse do meio, quando ele é totalmente turbulento, que tem que ser falado o que realmente é, beleza? Bom, tá? Então, claro, nós vimos muitas outras coisas, mas eu vou enfatizar aqui o coeficiente de arrasto, né? Para essa, porque nós vamos ver isso para outra geometria. Tá aí o coeficiente de arrasto sobre uma placa plana, tá? Em função do número de Reynolds, quando a camada limite é laminar, tá? Ou quando ela é turbulenta, ok? E aqui é a fase da transição, beleza? Tá? Nós temos que esse coeficiente de arrasto é elevado até 5 vezes 10 à quinta, mais ou menos, né? Mas aqui é só a questão da correlação. E aqui nós estamos vendo o escoamento externo sobre um cilindro, tá? Esse aqui quando não tem escoamento, aqui são as linhas de corrente, tá? Esse aqui é um escoamento com número de Reynolds maior, tá? Nós temos as linhas de corrente. E aqui nós temos a esteira, que é a separação da camada limite. Eu vou explicar alguns detalhes sobre isso, tá? Esse ponto inicial aqui na frente do escoamento, tá? Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de estagnação, tá? Eu já falo o que é esse ponto. E aqui não tem separação da camada limite, tá? Mas aqui, ó, ela começa a separar aqui, ó, ela já separa aqui, ó. Então esse ponto aqui é chamado ponto de separação da camada limite, ok? Bom, então tá aqui, ó. Aquele desenho, então, no escoamento sobre um cilindro, tá? Nós temos aqui a velocidade da corrente livre. O escoamento ele vai contornar o cilindro, tá? As linhas de corrente, tá? A velocidade aqui vai variar em função da posição x, ok? Esse x é em torno do cilindro, tá? Varia com a posição x ou com o ângulo, né? Qualquer um dos dois. Mais comum, às vezes, falar que varia em função do ângulo, ok? Nesse caso. Pode acontecer, né? Aqui está um caso em que acontece o quê? Tá? Primeiro detalhe, esse ponto inicial aqui é o ponto de estagnação anterior. Tá? O que é o ponto de estagnação? É quando, acho que vocês devem ter visto usando a equação de Bernoulli, né, a equação de Bernoulli, que a pressão estática mais a pressão dinâmica num ponto é igual à pressão estática mais a pressão dinâmica no outro ponto, tá?
ou seja, né, a P1, a pressão P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2, tá? É a equação de Bernoulli, mas sem a questão da energia potencial, tá? Como se fosse num tubo horizontal. Então, esses pontos de estagnação é quando a velocidade vale zero. Tá? Então, aqui a velocidade vale zero e essa pressão vai ser máxima. Tá? Conforme o escoamento vai percorrendo aqui o cilindro, a superfície do cilindro, essa pressão tende a diminuir, tá? E a velocidade vai aumentando, né? Porque senão o escoamento ele não aconteceria aqui em torno do cilindro, ok? Bom, essa aqui é a camada limite e vocês percebem que aqui tem o ponto de separação, tá? Aqui nós temos uma região chamada de esteira, tá? Que ocorre a separação das linhas de corrente e esse escoamento aqui dentro ele fica todo caótico, tá? Bom, vamos ver alguns detalhes, né? Em placa plana a gente não estudou essa questão de ponto de separação nem ponto de estagnação. Pode até ocorrer, mas não é tão comum igual alguns objetos, né, alguns corpos, né, como o cilindro, ok? Bom, então vamos ver. Então aqui, quando a gente tem um objeto que ele tem uma determinada geometria, tá? Nós temos o que acontece, né? Nós temos uma região em que nós temos um gradiente de pressão que é chamado favorável, tá? Em que esse ΔP, ΔX, ele é menor que zero, tá? Então, a pressão nesse ponto aqui, por exemplo, é maior que num ponto mais à frente, tá? Por isso que esse ΔP, ΔX é negativo. É o que acontece no escoamento, por exemplo, dentro do tubo, tá? No início do tubo, a pressão tem que ser maior que no final do tubo, para que o escoamento ocorra, tá? Se a pressão no início do tubo for menor que a pressão no final do tubo, geralmente o escoamento vai ocorrer no sentido contrário, tá? Ao invés dele ir, por exemplo, do início para o fim, ele vai do fim para o início, digamos assim. Então, estamos falando, então, nessa região aqui nós temos um gradiente de pressão favorável, tá? Nessa outra região, daqui para cá, nós começa a ter um gradiente de pressão adverso, tá? O ΔP, ΔX começa a ser positivo, tá? O que acontece nessas duas ocasiões? Né? Na primeira, essa velocidade que era zero, que foi a estagnação, esse ponto de estagnação, a velocidade é zero, então ela vai aumentando, tá? Esse gradiente de pressão, tá? Ele é máximo, aqui, ó, ele é máximo, então ele vai tendo um ΔPx negativo, mas chega um momento que ele passa por um valor de mínimo, e aí ele começa a ser positivo, tá? Só que ainda vai tendo velocidade, mas chega um momento, tá? Que o gradiente de pressão ele vai se tornando cada vez mais positivo, que o escoamento não consegue mais vencer. Então, aí, o gradiente de velocidade na superfície, ele se torna nulo, tá? E aí começa o fluxo, ter um fluxo reverso. Quando ocorre esse gradiente de velocidade aqui na parede, que ele é nulo, tá? É onde ocorre o ponto de separação da camada limite, tá? Então, daqui para lá vai ter uma região, que é a região chamada de esteira, né? E nós vamos ter muitos vórtices aqui, ok? Bom, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre isso, ok? Bom, o número de Reynolds, né? No caso do cilindro, e já vou adiantando para a esfera, é a densidade vezes a velocidade da corrente livre, vezes o diâmetro, tá? Seja do cilindro ou da esfera, dividido pela viscosidade dinâmica, ou a velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática,
tá? Então, a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela densidade, tá? Essa transição em um cilindro ela é função do número de Reynolds, tá? Então, nós vamos ter um caso que o número de Reynolds menor que 2 vezes 10 à quinta, essa transição ocorre para um ângulo de 80 graus. E para número de Reynolds maior que 2 vezes 10 à quinta, essa transição ocorre para um ângulo de 140 graus, tá? Só para nós entendermos, tá? O que está acontecendo? Nós estamos querendo, né, calcular a força de arrasto. O que isso implica, né? Para que isso serve, né? Isso vai servir, por exemplo, calcular a força de arrasto, por exemplo, em asa de avião, tá? Claro que lá tem uma outra força que também que ajuda ele a levantar, que é a força de sustentação, tá? Isso aqui também serve para poder dimensionar, por exemplo, né, você vai colocar uma placa de advertência numa rodovia, quer dizer, não na rodovia em si, né, mas no acostamento, e qual é o vento que bate ali, qual que tem que ser a espessura do poste que vai segurar da coluna de ferro, alguma coisa assim. Então, vai ter uma força que vai fazer e você tem que sustentar. Você já deve ter visto que algumas vezes quando dá temporal, chuva, alguma coisa assim, um vento muito forte, as placas são dobradas, né? E igual também acontece os telhados de posto, principalmente posto de combustível, né? Você teve uma ventania, um vento além do normal, aquele telhado fica todo, ele ou sai voando, né? Ou uma parte amassa, né? A força de arrasto que nós vimos, né, em placa plana, tá? Ela está relacionada com a viscosidade do fluido, que está relacionado, que aí tem o atrito, tá? Então era uma placa plana e um escoamento paralelo, beleza? Bom, e aí nós temos a força de arrasto é devida à tensão de cisalhamento, tá? Isso aí é o arrasto de atrito ou viscoso. Isso aqui acontece preferencialmente quando a velocidade é baixa ou o número de Reynolds é baixo. Quando às vezes aumenta um pouquinho, tá? Quer dizer, bom, deixa eu parar por aí. E nós temos outra componente, né, a força de arrasto, que é o gradiente de pressão, que muitas vezes é chamado de arrasto de forma ou arrasto de pressão, tá? Aqui, esse gradiente de pressão ocorre por causa da geometria, muitas vezes, do objeto, tá? Cilindro e esfera, eles são muito parecidos, tá? Que eles têm uma curva, tá? E conforme vai mudando a direção, esse gradiente de pressão também vai mudando, tá? E o coeficiente de arrasto, de uma forma geral, que inclui a tensão de cisalhamento e o gradiente de pressão, tá? É a força de arrasto, esse FD, tá? Geralmente o pessoal usa D, que vem do inglês, tem aquele track, né, de arrasto. É a área frontal ao escoamento, é uma área projetada em direção ao escoamento, vezes ρ, a densidade do fluido, vezes a velocidade do escoamento ao quadrado, dividido por 2. Então, esse coeficiente de arrasto, muitas vezes, é função do número de Reynolds. Okay? Por exemplo, se nós tivermos um escoamento sobre um cilindro, escoamento sobre, não ao longo do comprimento, mas assim, um escoamento cruzado sobre um cilindro, tá? A área projetada vai ser o comprimento dele, ou a altura do cilindro, vezes o diâmetro, tá? Vai ser uma área retangular, ok? A área de uma esfera, tá? A área projetada de uma esfera é a área de um círculo, ok? Que vai ser πd ao quadrado sobre 4, tá? Isso que precisa tomar cuidado, por isso que eu poderia ter colocado PR, que é a área projetada, ou área frontal ao escoamento, tá? FR, né? Mas é importante entender que é esse tipo de área, tá bom? Bom, então tá aqui, tá? O escoamento do cilindro, os dois casos, tá? Aqui
aqui com um ângulo de separação de 80 graus, e nesse outro caso, aqui é rendos até 2 vezes 10 à quinta, tá? E nesse outro caso, rendos acima de 2 vezes 10 à quinta, tá? Essa camada limite que é laminar, aqui na frente é o ponto de estagnação, e aqui começa a ocorrer a separação da camada limite. Então aqui dentro nós temos uma esteira. Bem, voltando, né? O que acontece, né? Assim, bom, por exemplo, para número de rendos mais ou menos em torno de 1000, tá? 95% do arrasto é causado pela geometria, pela forma ou pela pressão, e 5% já é pelo atrito só, tá? Então nós temos esse detalhe aí, tá? Que é já considerado relativamente alto, ok? Nesse caso, tá? Esse gradiente de pressão adverso, tá? Ele muda de gradiente de pressão favorável para desfavorável, ou seja, de negativo para positivo, aqui nesse ângulo aqui de 80 graus. Quando o escoamento é uma velocidade mais forte, tá? O que acontece, né? Essa transição ela é jogada lá para trás, porque o fluido tem uma quantidade de movimento, né? Os livros explicam assim, né? Tem uma quantidade de movimento linear que empurra essa camada de turbulenta, né? Ou perdão, esse ponto de separação lá para trás. Ou seja, o que é ter essa camada, essa quantidade de movimento linear maior? Significa ter uma força de inércia maior, tá? Então, o vento aqui é muito mais forte, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, o mesmo diâmetro para poder, o mesmo fluido, tá? Só para poder comparar, poder sair desse mundo de rendos, mas, claro, essa velocidade seria muito maior que essa, tá? Já que tem um número de rendos maior, né? O número de rendos é diretamente proporcional à velocidade. E o número de rendos mede a força de inércia sobre a força viscosa, tá? Então, a força de inércia faria uma força para que esse ponto de estagnação viesse para cá, tá? Para um ângulo maior de 140 graus Celsius, ok? Então, um detalhe que eu não preparei, depois que eu lembrei que poderia ter colocado, tá? O que pode ser feito para melhorar tudo isso, né? É fazer o carenamento, né? Ou carenagem, ok? O que é isso? É colocar uma superfície, tá? Prolongamento para que essa camada limite continue até o final dessa superfície aí, tá? Aí você diminui o coeficiente de arrasto, ok? Bom, então tá aqui o coeficiente de arrasto para um cilindro, tá? Ele nessa região aqui de rendos, aqui 1 menor que 1, ele é bem, assim, as forças viscosas atuam bastante, tá? E depois, conforme o número de rendos vai aumentando, tá? Esse coeficiente de arrasto, ele tem uma tendência a diminuir, tá? E chega um momento, tá? Que ele passa por uma fase de estabilidade, tá? Aqui no rendos igual a 1000, mas tem uma pequena queda, mas é aqui em 2 vezes 10 à quinta que ele cai subitamente, tá? É onde ocorre a separação da camada limite, né? A separação da camada limite, aquele ângulo lá de 140 graus. E o arrasto, né? O arrasto tem uma queda de 60% a 80% aqui nesse trecho aqui, tá? E os dados vêm só até número de rendos 10 a sexta. Para cá não tem experimento que foram feitos nesse aqui, tá ok? Pelo menos eu não tenho conhecimento do que eu já li na literatura, né? Muito pouco, tá? Quer dizer, eu quase não tenho. Bom, e esse aí é o escoamento de um cilindro, coeficiente de arrasto cilíndrico.
Para uma esfera, tá, é muito parecido, ok? A mesma coisa acontece. Essa teoria de Stokes, tá? Ela é válida, tá, ok? Para uma esfera, no caso de escoamento com número de rendos muito baixo, ok? Geralmente rendos abaixo de número 1, tá? Aqui está até 10 elevado a 1 a projeção dele, mas é até aqui, ó, porque onde essa reta coincide com essa curva aqui, ok? Muito bem. Nesse caso, isso aqui estamos falando para uma esfera lisa, tá? Depois eu vou comentar alguns outros detalhes aí de superfície rugosa, tá? A mesma coisa, o coeficiente de arrasto vai diminuindo, tá? E aqui em 2 vezes 10 a quinta ele tem uma diminuição. O que acontece é o mesmo fenômeno daquele cilindro, tá? Você tem um escoamento com uma quantidade de movimento linear muito mais forte, tá? Que faz com que essa camada a separação da camada, o ponto de separação, ele seja empurrado para trás e com isso faça com que diminua o coeficiente de arrasto. Bom, alguns autores usam meio, tá? Esse aqui eu coloquei meio de um determinado autor, mas pode ser 1, meio, tá? Essa correlação até 1 ela é válida, ok? Bom, e aqui está onde não tem, aqui ó, para esses escoamentos bem lentos, tá? Rendos até 1, 2, alguma coisa assim, não tem separação da camada limite, tá? Então esse aqui é o do cilindro, aqui é o da esfera, ok? E aqui, ó, nessa região, ok? Na questão do cilindro, tá? Você tem a separação da camada limite, tá? Em 80 graus. Acima de 2 vezes 10 a quinta, essa separação da camada limite é de 140 graus, ok? Bom, e aqui nós temos uma distribuição de pressão em torno de uma esfera para regime laminar, turbulento e para fluido não viscoso, tá? Então, ó, percebam que esse aqui tracejado, tá? É a distribuição teórica, tá? De um fluido não viscoso, tá? Como se ele não tivesse atrito, tá? Isso em função do ângulo, tá? Quando você tem uma distribuição de pressão medida basicamente laminar, que é aquela número de rendos menor que 2 vezes 10 a quinta, ok? Nós temos uma queda da pressão aqui em torno de 80 graus Celsius, de 80 graus, né? O ângulo de 80 graus da esfera, tá? Para a camada turbulenta, tá? Que essa aqui é a distribuição de pressão média turbulenta, essa linha cheia aqui, ó, ela começa a subir e depois ela tem uma queda, né? A outra separação, ponto de separação, é aqui a 140 graus Celsius. Falando de graus Celsius de novo, 140 graus, beleza? Bom, como que a gente pode fazer para diminuir esse coeficiente de arrasto, tá? Melhorar, por exemplo, no caso das bolas de golfe, que elas possam ir mais longe, tá? Uma dessas técnicas é a pessoa fazer cavidades na superfície lisa, tá? Quando você faz essas cavidades, tá? O que acontece, tá? Você diminui o coeficiente de arrasto. Diminuindo o coeficiente de arrasto, vai diminuir a força de arrasto, você consegue fazer com que a bola consiga ir mais longe, tá? Se adicionar rugosidade à superfície, ao invés de fazer cavidade, né? Isso aqui não deixa de ser, de uma certa forma, uma certa rugosidade, mas colocar rugosidade numa superfície lisa, tá? Essa distância de voo dessas bolas de voo pode aumentar de 50% a 100%, tá? Esse coeficiente de arrasto, quando tem essas covinhas aqui, tá? O número de rendos ele diminui, né? Geralmente ocorre em 8 vezes 10 a quarta, mais ou menos,
não 2 vezes 10 a quinta, ok? Então, ó, isso aqui é o que acontece com uma bola, com uma esfera lisa, tá? Essa esteira aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tem nesse ângulo aqui a separação, e quando coloca essas covinhas, tá? Ou moça, alguns chamam de moça, tá? Com 2 S, quase igual a palavra moça, né? Mas é moça. Essa separação da camada limite, opa, deixa eu voltar aqui. É que eu já vamos chegar nesse quadro aqui. Ocorre aqui no ângulo maior, tá? Então, essa camada limite aqui você tem uma diminuição do coeficiente de arrasto nesse sentido aqui, tá? Aqui é cheio de vórtices, tá? É um escoamento totalmente aleatório, ok? E aqui, ó, um outro detalhe, né? Então, nós temos aqui eu não entendo nada de beisebol, tá? Mas, assim, o que eu posso falar? Um outro fenômeno que ocorre, tá? Ao invés de ter uma superfície lisa, né? Nós vamos ter essa superfície lisa e aqui a parte da bola que é costurada, tá? Então, você vai criar uma certa rugosidade, tá? E qual é o objetivo do jogador, né? É lançar uma bola que ela faça um movimento errático. E a pessoa que vai receber a bola, que eu nem sei o nome, né? Ele possa não... o cara que vai rebater, na verdade, o rebatedor, possa enganar o rebatedor, tá? Então, o que acontece nesse movimento ao longo do caminho aqui, né? Vão formando uma trilha de vórtices, tá? No escoamento sobre um cilindro isso também acontece, tá? E muitas vezes é chamado caminho de Kármán, né? Em homenagem a von Karman, que é um estudioso aí de mecânica dos fluidos, tá? É um cientista que, né, já morreu, tá? Então acontece esses vórtices aqui também, tá? É outro fenômeno que ocorre, tá? Esses vórtices em asa de avião, isso não é muito desejado, tá? Aqui, esse aqui é um lançamento, né, da Cannonball, né, a história de uma jogada aqui que não pode ser rebatida, né? Acho que esse cara aqui é famoso, mas eu não conheço a história dele, tá? Eu peguei aqui na internet, mas nem fui pesquisar muito. E aí nós vimos aí o coeficiente de arrasto para cilindro e para a esfera, levando em conta que o coeficiente de arrasto é função do atrito, né, e da pressão, tá? São dois fenômenos que influenciam no coeficiente de arrasto. Em outras geometrias, tá, nós temos, por exemplo, escoamento sobre uma placa, mas um escoamento normal, tá? Então nós temos esse escoamento aqui, que vem aqui, esse aqui é um ponto de estagnação. Aqui nós temos aqui a linha de corrente, tá? Em cima e embaixo, e aqui nós temos uma esteira, que é um movimento cheio de vórtice aqui, que aqui necessariamente ocorre a separação da camada limite, tá? Você já tem conhecimento que aqueles caminhões, tem os caminhões, né, que tem à frente dele, e depois ele tinha a parte do baú ali, era uma superfície vertical. O que eles fizeram, né, que o pessoal fez, né? Colocou uma superfície inclinada, cujo objetivo é diminuir o arrasto, né? Bom, com esse coeficiente para a placa normal, né, nós temos essa razão de aspecto B sobre H, tá? A largura sobre a altura, tá? E aqui é mais ou menos 1, né, aproximadamente 1, em que nós temos uma placa quadrada, até quando a largura é 20 vezes a altura. Esse coeficiente de arrasto ele é um pouquinho maior que 1 e um pouco menor que 1,5,
tá? Eu plotei os valores, tá? Para esses valores de B sobre H, de 1, 2, 4 até 20, tá? Então, esse aqui é o coeficiente de arrasto. Ele não tem um comportamento linear, tá? Ele tem um comportamento de um polinômio do segundo grau, tá? Se fizer um ajuste dessa curva em relação a esses pontos, o melhor ajuste que pode ser feito é para uma função do segundo grau. Beleza? Bom, aqui nós temos outras geometrias, tá? O prisma retangular, tá? Temos esses coeficientes de arrasto, geralmente maior que 10 ao cubo, tá? O disco, ok? O anel, o hemisfério, tá? Então, nós temos aí algumas dessas geometrias, tá? Hemisfério, extremidade aberta voltado para jusante, a seção em C, lado aberto voltado para escoamento, né? Seção em C, lado aberto voltado para jusante, tá? Então, nós temos esses coeficientes de arrasto. Conforme os livros, esses coeficientes mudam um pouco, tá? Não é sempre a mesma coisa para todo o autor, não, tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui de um outro livro. Só um momentinho, né? Às vezes muda, às vezes não. Essa coisa não é muito... Eu esqueci de pegar, mas eu tenho, acho que um aqui para mostrar. Deixa eu ver, só um... Muito bem. Não, achei sim, achei aqui, ó. Por exemplo, aqui ele traz também, ó, por exemplo, placa retangular. Deixa eu só voltar lá nessa placa retangular, olha só. Quando a altura e o comprimento é igual a 1, ele dá o valor de 1,16, tá? Aqui eu dei 1,125, não está muito fora, tá? Para 20 ele dá 1,5, que dá 1,445, não está fora. E ele dá para comprimento infinito, 1,9, tá? Um disco circular, que é esse aqui, tá? Ele dá valor de 1,12. Nesse autor aqui dá 1,17. Que eu falei, né? Não tem um certo consenso, né? É difícil de saber qual que realmente que é o correto. Só fazendo teste para saber, né? É em torno de 1,12, 1,17, né? Então, é mais ou menos próximo, ok? Bom, escoamento sobre aerofólio, né? Asa de avião, tá? Eu vou comentar só alguns detalhes, ok? Uma asa de avião, tá? Ela tem uma certa geometria, tá? Ela não pode ser igual uma placa plana, senão fica difícil de manter o avião no ar, tá? Ela tem que criar vai ter uma diferença de pressão para ele poder subir ou descer, tá? Isso aí vai ser de acordo com a geometria de cada asa, tá? Então, existem inúmeros estudos de várias asas, qual que é melhor, né, para cada situação de um jeito. E nós temos aqui na frente, esse ponto aqui, tá? É o bordo de ataque. E esse final aqui é o bordo de fuga, tá? No final da asa. E aí nós temos o avião, a asa que está aqui no escoamento, tá? Nós temos esse ponto aqui chamado estagnação, é onde a velocidade aqui é zero e a pressão ela é máxima, tá? E aí nós temos a camada limite, que vai se desenvolvendo ao longo da superfície, tá? Nós temos as linhas de corrente que passam pela asa, tá? E aqui nós temos a esteira viscosa, tá? Que é onde ocorre esse S, onde ocorre a separação da camada limite. E nós temos a camada limite laminar, aí tem a transição para a camada limite turbulenta, tá? Bom, então nós temos aí, ó, para uma determinado tipo de asa, tá? Nós temos a corda, que é a distância, é a reta que une o bordo de ataque ao bordo de fuga, e a espessura da asa é a maior dimensão vertical, tá? Esse C é o comprimento da asa. Então, aqui ele dá o coeficiente de arrasto, né, mostrando a figura, em função de uma determinada asa, da espessura dela sobre a corda.
Então, nós temos, conforme essa espessura vai aumentando, o arrasto de atrito superficial vai diminuindo e o arrasto de pressão aumenta, tá? E o arrasto total, ele tem esse formato aqui, passando por um mínimo numa determinada relação de espessura, né, da asa e comprimento de corda, tá? Isso aí foi feito para o caso do número de Henry de 4 vezes 10 à quinta, beleza? Tá? Então, esse aqui está relacionado mais ou menos com uma determinada velocidade, com uma determinada dimensão de asa. Tá? Claro que para cada tamanho de asa, você vai ter uma velocidade de trabalho, então você tem condições de determinar o número de rendos aí para poder estimar esse coeficiente de arrasto. Bom, aqui são algumas ANAC, tá? Que faz já tem essas seções aqui de asa já pré-determinada, tá? E aqui dando como o coeficiente de pressão, tá? Que é a pressão que ocorre na superfície sobre a pressão da corrente livre, tá? Em função dessa distância dimensional, que é o x sobre a corda, né? Esse comprimento máximo aqui. Então, aqui é no início, né? No bordo de ataque, ok? A pressão tende a ser grande, tá? E tem outro, na verdade, muitas vezes existe outro ponto de estagnação no final da asa aqui, tá? Então, é que a pressão tem uma tendência a ser alta também, tá? Então, geralmente, às vezes, tem esses dois pontos de estagnação. E aí, o coeficiente de pressão é como ele varia ao longo da posição, tá? Esse aqui, por causa do número de rendos, como vocês podem ver, 6 vezes 10 elevado a sexta, tá? E aqui o coeficiente de arrasto na seção convencional, né, 0,0061, tá? E esse aqui 0,0035. E aqui tem a questão de como é dado conforme a nomenclatura das asas, tá? Esse 2, 30, 15, tá? A espessura da seção, corda com 15%, tá, ok? Esse 30 é o local desse cover máximo, que é metade de 30, que dá 15%. E o coeficiente de sustentação do projeto, que é 3,5 vezes 0,2, que vale 0,3. Já vou comentar o que é esse coeficiente de sustentação, que é importante, tá? Dependendo do convencional, escoamento laminar, isso aqui tudo muda, tá? A gente não vai ficar decorando nada disso, que o objetivo não é estudar as nomenclaturas de aerodinâmica, pelo menos só ter uma noção de algumas coisas. Bom, nós temos aqui, ó, o ângulo de ataque é o ângulo entre o ponto de borda de ataque e a posição do escoamento do fluido ou do avião, tanto faz, né? É muito relativo, né? Na verdade é relativo. Então nós temos o chamado coeficiente de sustentação, tá? Nós temos coeficiente de arrasto e coeficiente de sustentação. Só para vocês entenderem, o coeficiente de arrasto é a força, tá? Na direção do escoamento, tá? Claro que vai ser uma força que joga o avião para trás, tá? A força de sustentação é uma força perpendicular ao escoamento, tá? E aí, o coeficiente de sustentação, acho que eu deveria ter colocado antes, coloquei depois, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para depois voltar. O coeficiente de arrasto é a força de arrasto dividido pela energia cinética daquele fluido, vezes a área projetada perpendicularmente ao escoamento. E o coeficiente de sustentação é a força de sustentação sobre a energia cinética vezes essa área projetada ao escoamento, tá? Só para vocês entenderem. Esses dois coeficientes são importantes na hora do dimensionamento de uma aeronave, tá? São eles, ou esse coeficiente de sustentação, que vai falar um determinado
deixa eu comentar aqui, tá? Acho que parei, foi aqui, isso, parei aqui. Esse coeficiente, esse ângulo de ataque, tá? Conforme a asa, esse ângulo de ataque aumenta, tá? Esse coeficiente de sustentação vai chegando até chegar no ponto máximo, tá? Que ele fala que é 1,72. Tá? Se aumentar mais o ângulo de ataque, tá? O que vai acontecer? Tá? Aqui chama que ele chegou no stall, né? O avião estolou, né? O que significa isso? O avião começa a perder sustentação, tá? E aí ele começa a cair, tá? Então, para esse outro caso, esse ângulo de ataque aqui é quase entre 16 e 20 graus, né? Mais ou menos, aqui um pouquinho menos. Esse coeficiente de sustentação máximo vale 1,5, tá? Bom, e aqui tá o coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque, que ele vai aumentando exponencialmente, né? De acordo com cada seção de asa tem um coeficiente. Existem programas para fazer esses cálculos desses coeficientes, tanto do CL como do CD, ok? Esse outro aqui muda a configuração, beleza? E aqui está o coeficiente que eu falei para vocês. Bom, aqui a gente acha que a gente termina.